Salve, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma revisão para a nossa prova de recuperação trimestral. Basicamente, o que você vai ver, conceito de pilha, que antes de você compreender pilha, você tem que entender o que é uma oxidação, o que é uma redução, um agente oxidante e agente redutor. Depois, você tem que saber quem é a reação que ocorre no ânodo, qual é a reação que ocorre no cátodo, aí uma equação global e uma DDP. Conceitos de eletrólise e, finalmente, o outro assunto importante para a sua prova é a parte do equilíbrio químico envolvendo constantes de equilíbrio, pH, hidrólise salina. Então, vamos começar. Então, há muito e muito tempo atrás, você começou a ver a parte de eletroquímica com NOx. NOx é a carga que os elementos apresentam quando participam de uma ligação química. Só que para você compreender o NOx, eu preciso que você tente lembrar de alguns elementos importantes, como, por exemplo, elementos da família 1A e prata. 1A, ali na Caras, que o Robinho casou na França, mais a prata. Esses elementos sempre vão ter uma carga mais 1. 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Mais o zinco e o cádmio, ele tem uma carga mais 2. O alumínio tem uma carga mais 3. Oxigênio tem uma carga menos 2. Normalmente, o oxigênio é menos 2, embora existam algumas exceções, como no peróxido, que ele vale menos 1, e no superóxido ele vale menos meio. Mas isso é para a parte de NOx mesmo. Hidrogênio vale mais 1, com exceção nos hidretos, em que ele vale menos 1. Família 7A na ponta direita, menos 1. 6A na ponta direita, menos 2. Professor, por que ponta direita? Porque é onde que está o elemento mais eletronegativo. 7A tem 7 na última camada, para ele ficar estável, precisa receber 1, por isso que a carga é o menos. 6A tem 6 na última camada, recebe 2, 2 menos. E aí você viu os conceitos das regras de NOx. Para você compreender, para entender a nossa lógica, substância simples, o NOx sempre vale zero, sempre vale zero. Para íon monatômico, o NOx é igual à carga, principalmente para pilha, isso aqui é fundamental. NOx de substância simples, zero, e para o íon monoatômico. Só tem um átomo, portanto, a carga dele vai ser o próprio NOx. Para a substância composta, a soma algébrica de todas as cargas é igual a zero, e para um íon poliatômico, a soma de todas as cargas é igual à própria carga. Essas são as 4 regrinhas. Então, veja bem, substância, zero, se for simples é zero, se for composta, a soma de tudo vai dar zero, e se for um íon, o NOx do íon monatômico é igual à carga, e para ser um íon poliatômico, a soma de todos eles dá a carga. E aí, para fechar esse resuminho, oxidação, redução, agente oxidante e agente redutor. Oxidação é uma perda de elétrons, o NOx aumenta. Lembra só do OPA? A oxidação, perda de elétrons, aumento do NOx. Inverte. Se oxidação é uma perda, a redução é um ganho. Se a oxidação tem aumento de NOx, a redução tem uma diminuição. Agente oxidante é aquele que provoca a oxidação, portanto, aquele que reduz. E agente redutor, aquele que provoca a redução, aquele que oxida. Então, esse é o nosso conceito clássico quando você envolve, cadê aqui meu processo? Envolve o sistema de oxirredução. Então, oxida, perde aumento, diminuição do NOx é um processo chamado de redução. E aí entramos um dos assuntos clássicos aí da sua prova de recuperação, que é a parte de pilha e eletrólise. Então, pilha é um processo espontâneo em que uma reação produz uma corrente elétrica, e a eletrólise é um processo em que a corrente elétrica produz uma reação. Então fica mais fácil pensar assim, ó. Quando uma reação produz a corrente elétrica é uma pilha, e quando a corrente elétrica produz uma reação, aí você tem um processo de eletrólise. E o que acontece numa pilha? Então, olha só.
eu vou ter 2 eletrodos. Aqui a pilha de Daniel, ela usava zinco e cobre. Coloquei a pilha de zinco dentro de uma solução de sulfato de zinco, a pilha de cobre dentro de uma solução de sulfato de cobre. Aí o que você vai perceber? Você vai perceber que esse eletrodo aqui, ó, começa a ter corrosão. E lá no eletrodo de cobre, ele começa a aumentar de tamanho. Então, um sofria corrosão, o outro aumentava de tamanho de posição. Como é que eu vou chamar esse fenômeno que é de corrosão? Aí eles chamaram isso de oxidação. Por quê? Porque estava perdendo. Corrosão é uma perda. Perda de elétrons, eles chamaram esse eletrodo de ânodo, cujo polo é negativo. Já no eletrodo que aumentava de tamanho, ele estava ganhando massa. E se ganha alguma coisa, é redução. Portanto, aquele que ganhava, cátodo polo positivo, recebe elétrons, por isso que ele aumentava, processo de redução. Esses são os conceitos clássicos de uma pilha. Porém, eu posso resumir tudo isso numa frase. Opa, pipoca. Gente, toda a teoria clássica está sendo lembrada numa frase. Ah, mas é só decorar? Não. Essa frase ajuda você a lembrar da teoria. Então, vamos lá. A oxidação é uma perda de elétrons, ocorre no ânodo. Numa pilha, o polo positivo é o cátodo. Toda a sua teoria está caracterizada aqui. Se a oxidação é uma perda, redução é um ganho. Se a oxidação ocorre no ânodo, redução ocorre no cátodo. Se o polo positivo é o cátodo, o polo negativo é o ânodo. Toda a teoria, sem sombra de dúvida, toda a teoria básica está presente aqui. A oxidação, perda de elétrons, ocorre no ânodo, inverte. Se a oxidação é uma perda, a redução é um ganho. Se a oxidação ocorre no ânodo, a redução ocorre no cátodo. Na pilha, o positivo é o cátodo. Agora tem um outro detalhe. Como é que eu vou saber quando que um eletrodo sofre redução e quando que ele sofre oxidação? Aí você tem eletrodo de uma pilha. Quanto maior o potencial de uma pilha, maior a tendência da reação ocorrer naquele sentido. E para você calcular a DDP de uma pilha, o maior menos o menor. Te dou um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha uma pilha de cobre que recebe 2 elétrons e se transforma em cobre zero. Aí o potencial disso vale 0,34 volts. E aí eu tenho uma outra pilha, vou chamar de zinco aqui, ó. Zinco 2 mais 2 elétrons, produzindo zinco zero. Aí o potencial menos 0,76 volts. Detalhe, gente, isso aqui você vai ter na questão. Isso aqui é fornecido. Agora, o que eu quero que você determine para mim? Eu quero saber qual é a reação que ocorre no ânodo, qual é a reação que ocorre no cátodo, como vai ficar a equação global e quanto que vale a DDP dessa pilha. Todas as possíveis perguntas de uma prova estão aí. Primeira informação importante. Repare que os elétrons, eles estão antes da seta. Repare que esses íons estão ganhando os elétrons. Portanto, aqui eu tenho um processo de redução. Ou então, o cobre de 2 foi para 0, o NOx está diminuindo a redução. De 2 mais para 0 também está diminuindo a redução. Porém, a pergunta é, professor, pode os dois reduzirem ao mesmo tempo? Não. Aí você vai olhar aqui, ó, entre o cobre e o zinco, qual que tem o maior potencial de redução? Entre mais 0,34 e menos 0,76, obviamente que esse potencial é de redução e esse é de oxidação. E na hora que você descobre pelo número do potencial, sempre aquele que tiver o maior potencial de redução vai reduzir. O que tem menor potencial de redução vai oxidar. Só que agora eu preciso que você monte para mim as reações. Como o cobre tem o maior potencial de redução, eu vou trazer a reação dele para cá como se nada tivesse acontecendo. Então,
Trago para cá, cobre 2 mais 2 elétrons, produzindo cobre 0. Agora, o que acontece no ânodo? Eu não posso colocar a reação do jeito que ela está aqui. Toda vez que você tiver os dois potenciais, o que tiver um maior potencial, coloque no cátodo sem mexer nele. Agora, no segundo eletrodo, você vai ter que inverter. Aí você vai colocar zinco 0, produzindo zinco 2 e mais os 2 elétrons. Essa é a reação que ocorre no processo de oxidação. Agora, o que se tem? Corta os 2 elétrons aqui com os 2 elétrons aqui, você já tem a sua devida parte da estabilidade dos elétrons. Veja o que acontece na equação global. Zinco 0 mais cobre 2 mais, certo? Produzindo o quê? Zinco 2 mais e mais o cobre 0. Repare que o zinco está oxidando e o cobre está reduzindo. Isso é o fundamento de uma pilha. E como é que eu vou calcular a DDP da pilha? A DDP é o potencial do maior, portanto, 0,34, menos o menor, que é 0,76. E isso vai me dar 1,10 volts. Então, a diferença de potencial, 1,10 volts. Professor, e se os dois fossem positivos? O maior menos o menor, só que daí não teria jogada de sinal. Toda vez que você tiver um positivo e um negativo, tem jogo de sinal. Se os dois forem iguais, aí não tem problema qualquer. Então, essa é a chamada DDP. Agora, eletrólise. O que acontece numa eletrólise? É o processo inverso da pilha. Só que a única coisa que muda são os polos. Lembra do macetinho? Opa, pipoca. Na pilha, o positivo é o cátodo. Se positivo é o cátodo na pilha, na eletrólise só troca os polos. Portanto, o cátodo vai ser o polo negativo e o polo positivo passa a ser o ânodo. É a única coisa que vai mudar. Só que daí o que acontece? Numa eletrólise, veja bem, eu tenho um gerador, eu tenho um polo negativo, esse polo negativo vai atrair os cátions. Quem atrai os cátions? O cátodo. Quem vai atrair os ânions? O ânodo. Por isso que eu tenho troca de eletrodo. O cátodo, a partir de agora, passa a ser o polo negativo e o ânodo passa a ser o polo positivo. Então, olha só. A única coisa que muda de uma pilha para eletrólise são os polos, só os polos. Na pilha, positivo, cátodo. Portanto, o cátodo passa a ser negativo, ânodo passa a ser positivo. Ponto. Resolve esse processo. E aí tem a parte matemática dessa eletrólise. Então, existe um fundamento que, para você representar um elétron, eu não posso representar ele por massa, não posso representar ele por volume, mas eu posso representar o elétron por carga. E a carga de 1 mol de elétron sempre vai corresponder 96.500 coulombs. Portanto, 1 mol de elétrons equivale a 1 farad, equivale a 96.500 coulombs. Só que o que isso também pode acarretar? Se o teu exercício lá na prova não estiver em coulomb, ele estiver em ampere e tempo, você pode utilizar essa expressão da física, que é o tal do kit. Então, kit é a carga, que é igual à intensidade de corrente vezes o tempo. Ou seja, o coulomb nada mais é do que o ampere vezes o segundo. Essa é a noção do teu kit. Vou te dar um exemplo, só para você compreender aqui, quer ver? Imagine que você tenha a seguinte questão. O processo de depositar ouro em uma peça consiste em reduzir uma solução aquosa de ouro 3, contendo excesso de íons cloreto a ser depositada sobre uma peça que atua como eletrodo conforme a reação a seguir. Então, a reação é essa daqui, ó. Ouro 3 recebe 3 elétrons e se transforma em ouro 0. Essa é a reação. E aí eu já tenho uma parte bem importante. Repare que eu tenho uma relação de 3 mols de elétrons para 1 mol de ouro. Essa é a minha relação. Porém, o que acontece?
Como eu tenho 3 mols de elétrons, 3 vezes quanto que vale o mol do nosso elétron? Ele vale 96.500 coulombs. E o mol de ouro, segundo o nosso próprio texto, ele vai me dar 197 gramas. Portanto, na hora que você for analisar esse sistema, 1 mol de elétrons vale 96.500. Como eu tenho um 3 na frente, 3 vezes 96.500. 197 é a massa de ouro que vai estar na sua questão. Só que, repare, suponha que tenha sido utilizada uma corrente elétrica constante de 4,2 amperes durante 35 minutos. Durante 35 minutos. Como é que eu transformo esse ampere e tempo em coulombs? Kit. 4,2 vezes 35, só não esqueça que o tempo tem que ser dado em segundos. O tempo tem que ser dado em segundos. Então, isso vai me dar 8.860. Portanto, esse 8.860 coulombs vão me dar um valor de X. E qual vai ser esse valor de X? Aí você vai fazer a continha. Vamos chegar a uma resposta de 6 gramas. Pessoal, como é que você chegou nesses 6 gramas aí? Fazendo a regrinha de 3. Você vai fazer a multiplicação cruzada, 8.860 vezes 197, divididos por 3 vezes 96.500. Dá um pouco de trabalho, mas vocês chegam com certa facilidade nessa resposta. Então, o que é importante aqui? Ó? A carga que o elemento tem. Se fosse um cobre 2+, eu precisaria de 2 elétrons, 2 vezes 96 estaria para a massa do cobre, que estaria na questão. Se fosse a prata, prata tem carga 1+, mais 1 elétron. Então, a relação é de 1 para 1. 1 mol de elétrons para 1 mol da massa do elemento fornecida na própria questão. Pronto. Esse é o primeiro assunto que eu preciso revisar com vocês, que é a parte da parte de pilha e eletrônios. Porém, temos um segundo assunto para equilibrar, para fazer nossa revisão, que é o equilíbrio químico. Olha só, o equilíbrio químico estuda as chamadas reações reversíveis, reação que ocorre tanto para a direita quanto para a esquerda. Reação que aponta para a direita, reação direta, reação que aponta para a esquerda, reação inversa. Qual é a única condição para uma reação atingir o equilíbrio químico? Que a velocidade da reação direta se iguale à velocidade da reação inversa. Ou seja, não pode ter mais alteração nem de produto e nem de reagente. E aí você vai lembrar que existem constantes de equilíbrio. Toda e qualquer constante de equilíbrio tem a mesma fórmula, produto sobre reagente. Kc, Kp, Ki, Ka, Kb, Kw, Kps, Kh, tudo que você puder imaginar em constante é produto sobre reagente. Acabou. Deixa eu só te mostrar um exemplo só para você fazer a devida lembrança. Vamos imaginar que eu tenha uma certa reação, e dessa reação você vai montar a constante de equilíbrio. Por exemplo, nitrogênio reage com hidrogênio num sistema em equilíbrio produzindo 2 de NH3. Como vai ficar a constante de equilíbrio para essa reação? Aqui, achei. Então, a nossa constante vai ficar assim, Kc igual a concentração do NH3 elevado ao quadrado, ou seja, aquele 2, dividido pela concentração do nitrogênio elevada à primeira potência, porque lá tem o número 1, lá está escondido, que multiplica a concentração do hidrogênio elevada ao cubo. Aquele 3 que está na frente do H2, sempre o coeficiente é o teu expoente. Essa é a chamada constante de equilíbrio. Só não esqueça que nessa constante não pode participar sólidos e nem a água líquida. E que o único fator externo que pode afetar essa constante é a temperatura. Só. Outra coisa que você não pode esquecer. Na hora que você tiver um ácido, por exemplo, eu tenho um HX. Esse HX, ele vai produzir H+, e mais um X-. E aí eu vou colocar produto sobre reagente.
Só que essa constante ela é chamada de Ka, constante de acidez. Caso você tenha uma base termina com OH, você vai produzir uma carga positiva e uma hidroxila. Quando você tiver uma hidroxila, você tem uma base, aí você vai ter um tal de Kb. Mas é tudo produto sobre reagente. Outra parte importantíssima na sua prova, o deslocamento de equilíbrio. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para você ver inteiro. Pronto, agora sim. Como funciona esse deslocamento? São 3 fatores. O aumento da pressão favorece o lado de menor volume, aumento da temperatura favorece a reação endotérmica, e aí você tem o aumento da concentração que desloca o equilíbrio para o sentido oposto, e outro fator importantíssimo, catalisador não pode deslocar equilíbrio químico. Então, catalisador não desloca. Professor, faz um exemplo. Sim, vamos lá. Eu vou aproveitar essa mesma reação da amônia aqui em cima, vou colocar ela mais uma vez aqui. Ó. Nitrogênio gasoso reagindo com 3 de hidrogênio, também gasoso, num processo em equilíbrio, produzindo 2 de NH3, também gasoso, e o ΔH disso aqui vale menos 22 quilocalorias. Essa é a reação. Agora, vocês vão ter que me dizer o que vai acontecer com o equilíbrio se eu aumentar a concentração do nitrogênio, se eu aumentar a concentração do NH3, se eu diminuir a concentração do hidrogênio, se eu aumentar a temperatura e se eu aumentar a pressão. Esses são os fatores que quero que vocês prestem atenção. Porém, eu vou chamar de seta 1 e de seta 2. Essas são as 2 setas que vão nos interessar a partir de agora. Deixa eu só limpar um pouquinho a caneta aqui. Pronto, agora sim. Então, seta 1 aponta para a direita, seta 2 aponta para a esquerda. Se eu aumentar a concentração do N2, que está aqui à esquerda, para onde que o equilíbrio é deslocado? O aumento da concentração desloca, favorece o lado oposto da adição. Se eu estou aumentando o nitrogênio, o equilíbrio se desloca para o lado oposto. E qual é a seta que está apontando para o lado oposto? A seta 1. Esse seria o meu processo. Agora, se eu aumentar o NH3 está aqui, ó, para onde que o equilíbrio é deslocado? Para o lado oposto. Qual que é a seta que aponta para a esquerda? Seta 2. Agora, se eu diminuir concentração, se eu aumentar o H2, ele vem para cá. Mas se eu reduzir a concentração, o equilíbrio se desloca para tampar o buraco deixado por essa remoção. Portanto, o aumento desloca para a direita e a remoção desloca para a esquerda, para o mesmo lado. Portanto, seta 2. Aumento da temperatura desloca para o lado... Cadê? A temperatura está aqui, ó, para o lado endotérmico. Professor, como é que eu vou saber isso? Presta bem atenção nessa seta aqui. Ó. Essa seta está apontando para o ΔH e o ΔH negativo indica um processo exotérmico. Sempre a seta que aponta para o ΔH fica com o ΔH. Se o ΔH for negativo, é exo, se for positivo, é endotérmico. Então, se a reação 1 ela é exotérmica, a seta 2 vai ser endotérmica. E se você aumentar a temperatura, para onde que o equilíbrio é deslocado? Para o lado endo. E o lado endo está apontado para a esquerda, e qual é a seta que aponta para a esquerda? A seta 2. E o último fator para fechar, a pressão. Se você aumentar a pressão, ele desloca para o lado de menor volume. Também fácil. Vamos lá. Aqui na frente tem o número 1 escondido, aqui tem um 3. Então, significa que antes da seta, eu tenho 4 volumes. E aqui, ó, só tem 2 volumes. Se eu aumentar a pressão, para que lado que eu vou ter o deslocamento? 4 volumes à esquerda, 2 à direita, então significa que ele desloca para a direita, seta que aponta para a direita, seta 1. Esse é o nosso deslocamento de equilíbrio. E aí, para fecharmos essa nossa revisão, parte do pH. E aqui fica um cuidado.
minha recomendação é que até você assista às aulas de pH, porque é um assunto importante para a prova. pH é menos o log do H+. H+ é quando tem ácido. Caso você tenha uma base, lembra que ácido é representado por H+, e base por OH-. Caso a pergunta venha assim, calcule o pH de uma base. Não dá para calcular pH direto, porque pH mede H+, e base tem OH-. Então, eu vou no POH, que é menos o log do H-. E se você quiser relacionar as duas escalas, pH mais POH igual a 14. E um detalhe, a escala de pH vai de 0 a 14, sendo que o centro da escala, o pH 7, é neutro, para baixo de 7 é ácido, para cima de 7 é básico. Quanto mais próximo do 0, mais ácido, quanto mais próximo do 14, mais básico. Revise bem essa parte de pH. E com esse pH, obviamente, eu também posso criar a chamada hidrólise salina. Vamos lá. Sulfato de ferro. Ferro é a parte do metal que vem da base, só para lembrar. Só existem 2 grupos da tabela periódica que são bases fortes. Família 1A, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Li na caras que o Rubinho casou na França. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Só esses 2 grupos são bases fortes. Só não esqueça que berílio e magnésio caem fora dessa regra principal. E como o ferro não está na família 1A nem 2A, portanto, ela vem de uma base fraca. Agora, SO4 é derivado do ácido sulfúrico do H2SO4. E o H2SO4 é um ácido forte. O que prevalece nessa história? Veja bem, tem uma base fraca, mas um ácido forte. Na natureza, o forte prevalece sobre o fraco, portanto, a base é fraca, mas o ácido é forte. Prevalece o ácido, pH menor do que 7. Agora, carbonato de cálcio. Cálcio está na família 2A, então significa que ele vem de uma base forte. E o CO3, ele é derivado de um ácido, que é um ácido bem fraquinho. Portanto, nesse sal, eu tenho uma base forte, fraco. A base é forte. Se o forte prevalece sobre o fraco, então significa que o nosso pH é maior do que 7 e o caráter é básico. Essas são as informações que eu montei para essa revisão, que tem que ser um processo rápido e dinâmico, para lembrar os principais tópicos. Lembrando que todas essas aulas estão gravadas para você assistir a hora que você quiser. Então, tem um tempinho ainda para você verificar toda a parte de pilha, toda a parte de eletrólise, constantes de equilíbrio, parte de pH e essa hidrólise salina. Espero que essas informações te ajudem a revisar esse assunto importante para essa prova, que é aí no dia 2 de dezembro. Então, caprichem, façam aí o esforço, dê uma olhadinha nas outras aulas, são aulas mais dinâmicas, mais curtas, mas elas vão te ajudar a você conseguir êxito nessa prova, e principalmente não por uma nota, mas pelo seu aprendizado. Gente, uma boa prova, fiquem com Deus e até a próxima semana.